Boa tarde, aqui quem vos fala é o Ramon, da conta Darvas Brasil do Twitter. Eu, atendendo a pedidos, decidi fazer esse vídeo ensinando ou tentando explicar o método Darvas para as pessoas que se interessaram nele, né? Eu venho operando esse método desde meio de 2017, eu opero na bolsa desde 2011, já tentei de tudo que é jeito, eu não conseguia fazer nada que desse certo, sabe? E, por acaso, eu estudando livros de economia, eu vi uma propaganda, né, de um livro cujo nome era Como Eu Fiz 2 Milhões na Bolsa de Valores. Primeira vez que eu li, eu pensei, será que é? Mas como estava barato, eu comprei. Eu paguei bem barato mesmo, acho que foi R$ 5, coisa assim, no Kindle. Eu comecei a ler, achei interessante a história do cara, né, do Darwin. Como ele era um autodidata, né, ele fez tudo sozinho. Inclusive é um livro que eu recomendo, mesmo que a pessoa não goste muito de Bolsa de Valores, é uma história fantástica, interessante de ler o livro. E no primeiro momento né, eu tinha o meu jeito de operar e tal, apesar de não estar dando certo, estava começando a melhorar um pouquinho. No primeiro momento eu não dei muita bola. Só que por curiosidade eu comecei a fazer uns backtests, né, do método Darvas no aplicativo que eu uso. E vi que dava certo. Provavelmente é um método que, backtest que eu fiz, o que mais deu certo. E caramba, o cara fez 2 milhões, backtest deu certo. Por que eu não tento fazer o mesmo, né? Eu comecei a utilizar esse método a partir de maio de 2017, mais ou menos, devagar, né? Porque eu ainda tinha outro jeito de operar, então ficava meio que um em cima do outro. Como eu vi que estava dando certo para mim, eu pensei, vou largar tudo que eu estou fazendo e fazer só Darvas, porque eu gostei. Por uns 2 meses eu fiz um pouco de dinheiro. Aí em julho de 2017 eu criei a conta, eu já tinha conta no Telegram, mas eu comecei a publicar minhas operações no Twitter. Tamanha confiança que eu peguei pelo método. E, por incrível que pareça, larguei tudo e só fiquei com Davas e estou aqui fazendo esse vídeo hoje porque algumas pessoas pediram. Então, e foi bom? Pô, foi ótimo para mim. Recuperei uma todo o dinheiro que eu tinha perdido antes, eu recuperei tudo em 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Eu operava desde 2011. Hein? Eu fiquei 2000 até 2017 na merda. Em 1 ano e meio recuperei tudo por causa do Dallas. Tanto é que até para homenagear, comprei um pôster na internet e coloquei no hall de entrada da minha casa aqui, para homenagear o Dallas. E também não custa nada para mim mostrar para as pessoas que querem, né? De ter um método, pelo menos ter um método diferente para aprender um método novo, para saber que existe o Darwin que pode, como aconteceu comigo, né, ajudar a recuperar o dinheiro perdido. Então vamos lá. Ó, fiz os slides aqui. Tudo que eu escrevi aqui é do livro dele, dos 2 primeiros livros dele, tá? Nada disso é palavra minha, tudo ele que escreveu. E algumas frases da revista Time que fez uma entrevista com ele e tal. Vou falar algumas partes e tentar complementar. Tá? Ó, vou começar com esses seis regrinhas básicas do Darwin aqui. No começo de carreira dele, ele tinha essas regrinhas. Né? Não devo seguir o serviço de consultoria. Eles não são infalíveis, nem no Canadá, nem no Wall Street. Hoje, no mundo do Twitter, né, todo mundo dando dica, falando para comprar isso, vender aquilo. Não dá ouvidos. Eu devo ter cuidado com o conselho dos influenciadores. Eles podem estar errados. Mesmo o melhor cara da internet, aí, amigo, todo mundo pode estar errado, ninguém sabe o futuro. Eu devo ignorar as palavras de Wall Street, não importa quão antigas e referenciadas. Você conhece aquele influenciador que tem nome, ganha dinheiro pra caramba, muito cuidado também. Inclusive quem vos fala aqui, tá?
Eu só publico o que eu faço. Eu posso estar errado muitas vezes. Devo negociar apenas ações em que há um comprador quando quero vender. Importante isso. Se você comprar aquelas microcaps que depois não consegue vender, tu fica preso a elas, é dinheiro que tu vai perder. Não devo ouvir rumores, não importa quão bem fundamentados possam parecer, é o mesmo de antes. Faça suas análises, escute as pessoas, mas tire sua própria opinião e tenha sua própria decisão para comprar e vender os papéis. Que é uma parte importante. Antes da análise fundamentalista, Darwin se dizia um apostador, sabe? Ele não manjava nada, nem de análise fundamentalista, nem gráfica. Ele se achava que a bolsa era um cassino, então ele tanto faz, não sabia, ninguém poderia saber o futuro. Só que ele começou a estudar análise fundamentalista e funcionou para ele, por um breve momento. Porém, a análise fundamentalista pura não lhe trouxe bons resultados. Foi em Hong Kong que Darvas notou pela primeira vez a quantidade incomum de negociação nas ações de uma pequena empresa. Mal ele suspeitava, então, que a compra dessas ações por motivos puramente técnicos resultaria em um lucro de quase 300 mil dólares. Isso ele começou com 30 mil, mais ou menos, 36 mil parece. Pulou para 300 mil. Ele diz: essa força isolada diante da fraqueza geral foi muito impressionante para mim. Senti que tinha provas suficientes de força e decidi me tornar um touro comprador em um mercado em baixa. Aqui é essa ação que ele se refere. Tá? Você vê como... Eu vou falar um pouco do método dele aqui, mas depois eu aprofundo mais para frente. Tá? Era uma empresa que tinha um volume dessa magnitude aqui. Tá, okay? Ó. Aí nesse ponto ele notou que teve um volume muito alto. Ele esperou aqui mais um mês ou dois aqui. Fez 3 compras. Ou seja, o Darvas ele comprava e comprava mesmo. Fazia uma compra, depois outra, ele enchia o carro dessa mesma ação. Quando ele tinha certeza, ele enchia o carro. Tem muita gente que compra um monte de ação aqui e ali, né? Inclusive até eu faço assim, compro muito. Eu pretendo, tanto no Twitter como para mim aqui, para fazer minhas compras, eu pretendo fazer mais concentrado e menos diversificado. O problema é você acertar, né? Pegar na ação que vai subir, né, desse jeito. É difícil, mas é o que dá dinheiro. Ele fez 3 entradas. Aqui ele comprou uma, no B ele comprou, tomou um stop aqui, bem na semana seguinte tomou um stop. E como ele tinha fé, ele foi, comprou de novo, comprou de novo e foi vender aqui. Ele podia ter mantido ainda. Olha a grana que ia fazer ainda. Ia fazer o dobro que fez aqui. Que tomou um stop aqui. Você vê como a entrada dele é muito válida. Ele espera o volume crescer, espera um rompimento também com o volume e faz a entrada uma atrás da outra. Aqui. É fenomenal. A coragem que ele tinha é incrível. Isso é aqui relacionado à análise fundamentalista. Né? Ele começou a ficar desiludido com a análise fundamentalista. Ele preferiu a técnica. Né? Aí eu perguntei-me qual era o valor de examinar relatórios da empresa, estudar perspectivas do setor, as classificações, relação preço-lucro. A ação que me salvou do desastre era sobre a qual eu não sabia nada. Eu a comprei por uma única razão. O preço parecia estar subindo. Essa experiência fez mais do que tudo para me convencer de que a abordagem técnica do mercado era sólida. Ó, muita gente fala mal da análise técnica, fica esperto. Isso significava que, se eu estudasse a ação e os volumes de preços, descartando todos os outros fatores, eu poderia obter resultados positivos. Comecei agora a tentar trabalhar desse ponto de vista. Concentrei-me em um estudo minucioso de preço e volume e tentei ignorar todos os rumores ou dicas e informações fundamentais, inclusive. Mas depois ele modifica, tá? Isso aí é o segundo momento dele. Aí nesse segundo momento ele começou a ignorar os fundamentos, mas depois ele volta atrás e vê que pelo menos é um bom filtro você ter uma base fundamental. Todos os relatórios e balanços da empresa podem indicar o passado e o presente, mas não pode dizer o futuro. Isso é a absoluta verdade.
as pessoas ficam esperando balanço, né, trimestral para tomar decisão. Essa decisão pode ser tarde demais. Tá? Minha única razão de comprar uma ação é que o preço esteja subindo. Ele mesmo grifou isso. Se isso está acontecendo, nenhum outro motivo é necessário. Se isso não está acontecendo, nenhuma outra razão vale a pena considerar. É o preço que importa. Aquele terceiro momento dele, ele pega um pouco de volta a análise fundamentalista. Eu selecionaria ações de ação técnica no mercado, mas só as compraria quando houvesse uma razão fundamental para fazê-lo. Ou seja, pelo menos o fundamento tem que servir de filtro para a pessoa, não ser puramente técnico. Tá? Senão você vai chover entrada no seu computador, você vai ficar louco. Tem que saber escolher as melhores. Meu período canadense me ensinou a não jogar. Meu período fundamentalista me ensinou sobre o grupo de indústria e suas tendências de ganho. E meu período técnico me ensinou a interpretar a ação e preço e a posição técnica das ações. Agora eu tenho todos juntos. Era como uma solução de um integrante quebra-cabeça, onde finalmente todas as peças se encaixavam maravilhosamente bem. Ele junta tudo, né? O período do começo dele que ele apostava, depois a fundamentalista e a técnica. Né? Ele se dizia um tecno-fundamentalista. Hoje em dia tu vê gente brigando, né? Eu vejo no Twitter os fundamentalistas falando mal da análise técnica, a análise técnica falando mal do fundamentalista. Não. Tem que juntar todas as armas que você pode, cara. Não adianta querer falar mal de um e seguir só. Não. Pé no chão e escute todos. Tudo que tiver que possa fazer você ganhar dinheiro, você tem que escutar. Aqui eu vou falar. Aqui começa mesmo o método Darwin, né? Como ele desenvolve, como ele explica no livro dele. E vou passar aqui. Desenvolvi o que foi conhecido como método Darwin, em mercado em ascensão, ao que o Alcide se refere como mercado touro, mercado bull market. Significa, nos termos mais simples, um mercado em que há um forte interesse comprador. Pela minha prática, descobri que meus métodos eram mais adequados ao tipo de mercado em que existia maior oportunidade de seleção para uma ampla gama de ações em rápido crescimento. E, é claro, significava um forte mercado em alta. Eu queria colocar meu capital onde ele produzirá maior retorno no menor tempo. Isso acho que talvez seja o mais importante do método Darwin aqui. Tendência de alta. Quando o mercado não está em tendência de alta, não operar. Esquece. Você tem que... Tem muita gente que fala, não, você está seguindo com a manada. Não é isso. Tendência de alta é tendência de alta. Se você vai para onde você tem mais probabilidade de ganhar. Você vai comprar no mercado lateral, mercado em baixa, você está louco? Quer perder dinheiro? Você compra o mercado em alta só. O mercado em baixa lateral, você cai fora. Pega o dinheiro, deixa em caixa, deixa Tesouro Selic aí, espera a prova. Tem que ter paciência. Tu não vai ganhar dinheiro operando a torta direita aí, entendeu? E eu demorei para aprender isso. Acho que muita gente passa por isso, né? Acha que para ganhar dinheiro tem que ficar comprando, em vez de ficar colado no computador. Tá errado, cara. Você espera a tendência de alta se formar, como nós estamos hoje. Outubro de 2019 tem uma tendência de alta no longo prazo. E é válido, desde 2016 nós estamos numa tendência de alta, né? Ou 17, 16. E, por coincidência, eu comecei a operar na época certa, né? 17 em diante. E quando começar em baixa lateral, eu vou ter que parar. Eu recomendo quem siga um método de tendência, né, como o Darwin ou qualquer outro, não compre em tendência lateral de baixa. Ou você vende na tendência de baixa ou compra na tendência de alta. É simples. Vai brigar com o mercado? Vai apanhar. Eu decidi que examinaria as ações como se fossem cavalos de corrida e as julgaria se estavam em forma. E o significado é expulsar automaticamente os piores.
mesmo que eles tivessem sido pioneiros em algum período anterior, e se concentrar naqueles poucos que estavam realmente superando. Cheguei à conclusão de que as únicas ações que seriam de real interesse para mim seriam aquelas que estavam quebrando todos os recordes anteriores. Ações que não apenas aumentavam de preço, mas na verdade nas suas caixas mais altas de todos os tempos. Aí tem uma pequena controvérsia aí no que o Darvas falou e no que ele fez. Ele diz aqui, nesse trecho do livro dele, que ele prefere ações em topos históricos. Só que as ações que ele ganhou dinheiro não estavam em topo histórico, tá? Então, e aí, agora? A gente faz o que ele fez ou faz o que ele fala? Na dúvida, eu faço eu prefiro, pela prática que eu tive aqui nesses 2 anos e pouco, eu prefiro não esperar o topo histórico, tá? Uma ação pode se recuperar, ela pode ter sido uma campeã no passado e pode se recuperar e dar muito dinheiro. Então eu meio que ignoro essa parte de topo histórico dele. Mas quando ele aparece, é claro que eu vou comprar. Tem um Darvas clássico aqui, eu não vou comprar. Se aparecer uma ação com topo histórico, com todos os sinais aí indicando, sim. Aí fica a critério de quem for operar aqui, ou faz o que ele fala, ou faz o que ele fez. Eu, na dúvida, eu prefiro seguir o que ele fez, entendeu? É, pode comprar a empresa que estão embaixo assim. Aí ele complementa. Agora, essas ações ficariam mais caras do que nunca e, portanto, pareceriam muito caras para o trader comum, muito comum isso. Mas elas tendem a se tornar mais caras ainda. Decidi comprar na alta e vender mais caro depois. Minha filosofia de mercado não era comprar barato e vender caro, como diz a máxima de Wall Street, não é comprar ações subindo e vender ações descendo, quanto mais cedo melhor. Bom, isso é fato, porque você tentar comprar a ação que está caindo achando que vai pegar no ponto certo é fria, cara. Você tem que pegar a ação que está com uma tendência a subir, o preço subindo. Aí muita gente vai falar, nossa, mas tá caro, mas você vai comprar ação cara, aí você começa a pesar na sua consciência, né? Tô comprando no topo, não. A maior parte das vezes uma ação que sobe, que rompe uma caixa de dados, ela tende a subir mais, tá? E eu já fiz backtest, já desde 2 anos a tendência é subir mais. Não é que nem agora, nesse mês aqui, nesses últimos 2 meses está meio lateral e tal. Mas é difícil você comprar no topo. A maioria das vezes você compra e ela sobe mais um pouco ainda, né? Ou mais, muito mais ainda. Então, esquece o negócio de comprar barato. Comprar uma empresa que caiu muito e tá barato e o PL tá baixo, que não sei o que, não. Não dá certo. Tem que comprar a empresa, o preço está subindo. Muitas vezes vai parecer caro. Foda, vai ficar mais caro ainda. Aqui é o método dele mais bem explicado, tá? Sistema técnico de caixas, para quem não sabe, quem não me segue, quem me segue já sabe, né? Pega um topo, resistência, forma uma caixa. Você rompe ela para cima, é entrada. Rompe para baixo, é stop loss. Capitalização média baixa, procura empresas com potencial extraordinário de crescimento. Aqui é small caps, entendeu? Small caps, mid caps. Eu excluo micro caps e blue chips. Não que eu não entre em bom blue chips de vez em quando, mas o potencial de crescimento não é bom, né? É limitado, é uma empresa muito grande, é difícil eu crescer muito, né? Porque o ideal do Darvas é tu pegar uma MGLU de 2016, 17 e segurar ela. É isso que é o Darvas é isso, é tu pegar uma empresa que tem potencial enorme de crescimento e pegar uns 1000%, aí, 10.000% e ficar com ela. É volume alto e crescente. Você começa a perceber o volume crescendo, você
marca essa ação lá para ou você compra no dia ou você marca de lado para comprar depois, porque isso é o que dá o sinal, né? Isso é o alarme, é o filtro que vai fazer você comprar e fazer dinheiro depois. Procura um volume notavelmente maior e uma ação cujas negociações relativamente silenciosas. Tu pega aquela empresa com volume baixinho, né, rasteiro, aí de repente começa a tremer ali, subir a linha de volume, você vai deixar passar? Tem uma empresa nesse momento que eu estou vendo exatamente isso, tá dando darvas pura aqui. Eu já inclusive já coloquei no Twitter, quem me segue já sabe. Melhores do setor, pegar as campeões de cada setor, não precisa ser setor, mas subsetor, segmento, né? Preço atual perto da máxima histórica, essa aqui eu ignoro, tá? Porque se eu for pegar só preço e máxima histórica, não tem muita entrada não. E a experiência mostra que empresas que estão lá embaixo também sobem bastante, tá? Lucros esperados, descobri que ao escolher entre ações, todos os outros fatores iguais, aquele com maior atração em termos de lucros reais ou prospectivos seria a minha melhor aposta, porque muitos traders a comprarão, a decisão coletiva será ao meu favor. Pô, perfeito. Isso aqui é análise fundamentalista, né? Você pega lucros esperados, tu vê o LPA, se tiver uma ascendência, é uma empresa que tem tudo para continuar, né? Mesmo que seja um LPA negativo, se ele estiver subindo, tende a cotação seguir o lucro, né? Perfeito, é fundamentalista. Eu lidava com apenas de 5 a 8 ações de cada vez. É melhor manter uma ação em alta por um período longo do que fazer malabarismos com meia dúzia de ações uma dúzia de ações por um curto período. Isso aqui eu ainda preciso implementar no meu modelo, tá? Até pouco tempo atrás eu tinha 15 ou 16 ações na minha carteira, agora eu estou com 9. Eu pretendo fazer isso, manter 5 a 8. Aqui às vezes aparece a entrada, né, o fundamento está bom, tem a entrada gráfica, a gente acaba comprando, né? Mas é bom você se limitar a isso. Pelo que eu vi, todos os bons traders eles não têm uma carteira muito ampla. Você vê por aí casa de corretoras, analistas indicando 15 ações, eu fico pé atrás com isso. Máximo 8, tá? Inclusive, vou tentar colocar isso na prática. Isso aqui é bem uma tecnicidade do método Darwin, né? O filtro que ele usava, né, nos anos 50 pode ser muito útil. Eu tento fazer do jeito que ele faz aqui. Eu não sei se vale muito, tá? Depende de cada um. Quando eu vejo uma alta para o ano, que é pelo menos o dobro da mínima, em outras palavras, um avanço de 100% do mínimo ao máximo, pega a mínima do ano, a máxima do ano, tem que dar 100%. Se der 100%, é uma empresa que está dentro do radar para ele. Automaticamente olho para a ação no semanal. Se estiver no máximo ou dentro de alguns pontos perto da alta do ano, coloco na lista de possíveis compras. Na maioria dos casos, as ações da minha lista, embora tenham atingido o pico de preços no ano, não atingiram os seus picos históricos. Tá? Isso lá nos anos 50. Hoje aqui no Brasil também, toda hora dá entrada no Darvas por causa do pico semanal, só que não está no pico histórico, daí você vai descartar, não sei. Bom, aqueles que falharam nesse importante teste foram automaticamente descartados, por mais atraentes que parecesse, né? Aqui descartável, eu não descarto não precisa estar no máximo histórico. Se tiver, melhor. Entendeu? Se tiver, Darvas clássico, aí você vai comprar. Mas se não tiver, tu pode pensar, pode ter um fundamento muito bom, um gráfico perfeito, um volume altíssimo, né? Tem que considerar todas as variáveis. A parte especificamente técnica. Preço e volumes crescentes, o volume tem que estar subindo,
preço tem que estar subindo também. A teoria da caixa tem que romper o topo dela com força. Ordem de compra automática start, isso aqui é do Darvas próprio, tá? Ele colocava uma ordem automática de compra. Se, por exemplo, o teto da caixa era 30, colocava 30,1 centavos, né? Como ordem de compra. Um centavinho acima e comprava. Eu prefiro romper com força, não faço desse jeito. Porque muitas vezes ele bate e desce. Que quando você rompe com força, você vai com mais certeza. Você perde um pouco, né, no preço, mas você vai com mais certeza. Porque é um filtro, né, cara? É um filtro. Você tem muitas ações que batem um centavo assim e volta para baixo. Toda hora vai aparecer. Se você pegar aquelas que rompem com força, vai vir bem menos e vai te dar mais certeza. Então eu acho mais. Como é que chama? Do Oliver Velez, não. Power Breakout, né? Acho que é isso. Power Breakout, é. Ordem de venda automática stop loss, um centavo abaixo. Ele também colocava um centavo do suporte da caixa lá. Um centavinho para baixo era a venda automática. Eu também não faço isso não. Porque toma violinada. Violinada é, porra, o que me deixa mais puto da vida no mercado de ações é tomar violino. Então eu espero fechar abaixo também. Que eu chamo de uma coisa que eu criei para mim que chama fechamento descontado. Que mais para frente eu digo como é que é. Tem que fechar abaixo da base da caixa. Quando vi que a ação não atingia seu pico anterior, formação da caixa, tá? Você tem um pico, um topo, um candle, tá? Passa 3 dias e esse topo não é atingido, você tem um topo da caixa. E o fundo é a mesma coisa, você tem o fundo, passa 3 dias, o fundo não é encostado, você tem o fundo da caixa. É bem simples, eu prefiro ele fazer esse método, tá? Um topinho e um fundinho, 3 dias já valia. Para mim, quanto mais testes tiver, melhor. Se tiver 2 topos, 2 fundos, 3 topos, 3 fundos, quanto mais longa assim a aglomeração, tá? A congestão de candles, melhor é. Não precisa ser um topo. Claro, se tiver um rompimento fenomenal com fundamento bom, um topo histórico, tudo que diga Davos, tudo bem. Mas quanto mais longa a caixa, melhor. Porque são os testes, né? São testes vencidos. Dá mais certeza. Pessoal, hoje é um novo dia. Tô com uma camisa nova aqui até. Eu vou começar de onde eu parei ontem, tá? Então, uma ação na caixa, supondo que 40 fosse a marca mais alta de todos os tempos, ou seja, o topo histórico, eu coloco um pedido de compra quando eu vejo uma indicação clara de penetração no teto de 41. O teto seria o topinho da caixa. Coloco uma ordem de compra ininterrupta, ou seja, uma ordem start, bateu um centavo, é compra, que entraria automaticamente em vigor quando minhas ações atingissem o nível desejado, que no caso, quando subisse um centavo acima de 41. O Darvas fazia isso porque, como ele era um dançarino que viajava o mundo, ele perdia muito preço ao ligar para o assessor dele, né? Às vezes ele mandava o cara comprar 60, mas quando efetuava a compra ia para 63, assim. Ele não ficava satisfeito com isso. Então ele adotou a ordem start. No livro ele fala um stop, né? Mas para nós é a ordem start, que é quando atinge um certo preço acima, né? É a ordem automática de compra. Minha artilharia inclui selecionar uma ação que havia ultrapassado ou estava a ponto de superar seu preço mais alto de todos os tempos e estabelecer os limites superiores da sua caixa, observando o ponto em que a cotação se aproximava, mas não penetrava por 3 dias consecutivos, a maior alta de todos os tempos. É, a caixa, né, que bate ali no topo histórico, fica um pouco ali, depois rompe a caixa junto com o topo histórico, né? Não precisa ser exatamente junto, mas um pouco assim, um pouco abaixo. O importante é deixar tudo para trás, sabe? Deixar o topo e a caixa para trás. Aí colocava a ordem lá, bateu, comprou. Agora eu tinha a grande arma. Colocar o meu pedido de compra on stop, que seria o start, na fração mais próxima do nível em que o avanço correria.
Aqui são as ações que ele... Algumas ações, né, as primeiras que deu muito dinheiro para ele. Eu vou só arrastar para cá. Essa foi a primeira, tá? A primeira ação que deu muito dinheiro para ele. Ele tinha feito de $3.000 até $30.000 ó, não usando o método dele, né? Mas o que levou ele a 2 milhões, de 30 mil para 2 milhões foi o que aconteceu aqui, tá? Depois teve mais 2 ou 3 ações que eu deixei para lá, mas peguei só essas 5 aqui. Vou tentar descrever como é que foi, né? Essa aqui a gente já viu, a primeira, né? Lorilário. Então, no gráfico semanal, ele ficou um volume altíssimo, preços crescentes, e o preço estava em baixa. Depois de algumas semanas ele comprou quando rompeu a caixa, stop loss da semana na semana seguinte. Ele confiou, ou seja, ignorou o stop loss e comprou logo em seguida no mesmo dia. Comprou mais 3 vezes conforme as caixas empilhavam. Vendeu para comprar uma outra ação chamada Bruce. Essa ação da Lorilário durou uns 6 meses. Isso é 6 meses é o que eu vi no gráfico ali, né? Ele não fala no livro, mas é o que eu tentei estimar no período. Diners foi a segunda ação. Depois do desdobramento, a empresa teve um volume muito alto e preço crescente. Isso ligou o método dele. Ele fez uma compra, deu bastante dinheiro e durou 4 meses. Foi dado stop. A Bruce, que foi a terceira, né? Que talvez, acho que foi o que mais deu dinheiro, não lembro agora. Ele tinha 2 ações. Ele vendeu uma, a Loirade, para comprar a Bruce. A empresa saiu da estagnação anual de baixa. Ou seja, você vê como ele fala no livro que para romper topo histórico e tal, mas essa ação aqui, tanto essa como a Loirade, estavam lá embaixo. Tá? Estagnação anual de baixa e rompeu com alto volume. Os fundamentos eram ruins, mas o gráfico era excelente. Então ele ponderou, né? O fundamento é ruim, mas o gráfico está bom. Durou só um mês. Ele vendeu para o mercado OTC. O mercado OTC, que é over the counter, eu não sei o paralelo no Brasil, mas é quando a empresa não é listada na bolsa e vende por mercado secundário, talvez. E a liquidez é bem mais baixa, sabe? E essa empresa Bruce teve muita gente tinha muita gente vendida nela, né? E ela disparou para cima, aí ficavam desesperados para poder recomprar, né? Ele vendeu um preço muito alto e teve um lucro gigantesco, aí os vendidos se ferraram, grande. A Universal, volume alto e preços crescentes, como sempre, né? Todas são assim, volume e preço crescendo. Esperou formar uma caixa e comprou no rompimento 2 meses depois, ou seja, o volume e o preço cresciam por 2 meses, mas depois que ele comprou, entendeu? Não foi enquanto cresciam, ele sabia esperar a hora certa. Fez 3 novas entradas por 2 semanas, ou seja, botou tanta fé que encheu o carro dessa empresa, a Universal. Aí teve um desdobramento, aí teve uma bela subida, o papel se esgotou, stop loss acionado depois de um tempo. Stop loss acionado logo abaixo o último preço de fechamento, durou uns 7 meses. Tiocol, volume alto depois de desdobramento. Tu vê que desdobramento aparece em tudo, né? Desdobramento é uma coisa que tem que colocar no radar aí, porque quando acontece a chance de subir é muito grande. Caixa rompida depois de alguns meses, ou seja, mais uma vez ele esperou, não foi na hora, né? Com alto volume. Fez 2 entradas bem próximas, novo desdobramento. Ele só vendeu lá na frente porque proibiram stop loss. A empresa estava enfrentando alguns problemas, a CVM de lá começou a proibir stop loss e essa aí foi uma delas, né? Durou uns 10 meses. É legal a gente saber o tempo de duração do trade dele, né? O meu, pra mim, tá dando... Os meus trades bons estão dando 2 meses, mas a média de dias pra mim tá dando 20. Pretendo aumentar isso. O único jeito é segurando mais o stop, né? Não deixando acionar. E fazer menos entradas. Aqui são as melhores empresas que eu tive esse ano, tá? Melhores entradas.
que é melhor. Se tiver ruim de ver no YouTube, dá uma amplia a tela aí, tá? Porque, ó, essas 4 foram as melhores de 2019, por enquanto, né? Estamos em outubro. Você vê, Shu 4, finalzinho de 2018, mas eu vendi em 2019, então eu incluo como 19. Parte para mim é o encerramento, senão complica na hora de registrar tudo. Novembro de 2018, Shu 4, excelente volume, fenomenal aqui. Rasgou para cima, rompeu a caixa. Ó, subiu. Ainda teve uma bonificação aqui de empresa, de novas ações, que ó, jogou lá para cima, teve um lucro incrível aqui, foi melhor. Aqui, BPAC 11, rompeu a caixa aqui, com volume, tá vendo essa linha vermelha? Isso aqui é mais que o dobro da média, subiu mais que o dobro da média aqui, entrada, rompeu a caixa. Aqui eu não fiz, mas poderia entrar de novo, tinha uma poderia enxergar uma caixa aqui? Poderia, por causa desse volume aqui, como tá meio... A gente até poderia enxergar aqui, porque teve 3 seguidos, aqui tem um topo 3 seguidos para baixo. O que atrapalhou foi isso aqui, ó. Esse candle aqui meio que zoou aqui, mas poderia ter entrado. Mas não entrei, ó. Seria uma segunda entrada e subindo. Aqui tem outro volume, mas não teve open de caixa. Aqui, caixa em 3-3, comecinho de meio de maio. Aqui tu vê que não importa o candle, ó. O candle aqui, a gente acha que tem que ser um candle longo, bonito, verde, né? Não precisa. O que importa é o fechamento dele. E a sombra, né, de cima, né? Se a sombra estiver muito grande é ruim, mas como estava dentro do fechamento descontado aqui, deu compra para mim. Volume muito alto, rompeu a caixa que não dá para ver, mas tinha o fundo está aqui, tá? Ela vai estar aqui. Continuou subindo. Aqui também fez a caixa, volume acima da média, do dobro, né, da média. Rompeu, continuou subindo. E é isso. Claro que teve operações que não foram tão bem assim, né? A média de trade para esse ano está em torno de 8%. Essa aqui subiu 70, 60, 50, aqui 50 também, sei lá. A média está em torno de 8%, porque também esses 2 últimos meses foram ruins. Deu uma perdida, né? Entregou um pouco, mas tá bom ainda. Eu fiz mais de 100 trades, 8% cada um. Tá bom, vamos melhorar, né? Isso dava fez 2 milhões em 1 ano e meio. Estamos aperfeiçoando para chegar lá. E é isso, pessoal. Eu pretendo até fazer outros vídeos aí. Só preciso de perguntas, né, para saber, para não ficar muito à deriva aí. Então no próximo vídeo, dependendo das perguntas que eu tiver nos comentários aí, no grupo lá do Darwin, do Telegram, mesmo no Twitter, eu faço uma coleçãozinha. Quem quiser continuar aí assistindo, pô, pergunta aí, tá tudo certo. Então, um abraço e me segue no Twitter. Valeu!